Vamos então para frente aí, sempre caminhando em cima do 15º exame de ordem. Segunda questão, vamos dar uma passada aqui, uma lida, dá para ler toda a questão aqui que é muito curtinha. Durante o inquérito policial que investigava a prática do crime de extorsão mediante sequestro, esgotado o prazo sem o fim das investigações, tá bom? Acabou ali, não foi terminada as investigações. A autoridade policial encaminhou os autos para o judiciário, requerendo apenas a renovação. Ele pediu prazo. Olha, eu não consegui verificar quem são os delinquentes, não concluí a investigação. Eu estou entrando aqui para pedido de prazo. Mandou lá para o judiciário. O que o magistrado fez? Antes de encaminhar o feito para o Ministério Público, tem que mandar vista para o Ministério Público, verificando que realmente pode ser concedido mais prazo para poder continuar a investigação policial. O magistrado lá, verificando a gravidade em abstrato do crime praticado, decretou a prisão preventiva do investigado. Aí começou a complicar. Isso nós estamos falando aí antes da reforma, aí antes do pacote anticrime. Depois do pacote anticrime houve muitas situações ali nos artigos que nós vamos falar aqui. Mas estamos lá no exame 31 do exame de ordem, tá bom? O nosso vade-mecum aí antigão. A letra A pergunta: poderia o magistrado adotar tal medida? Justifique. Não poderia. O magistrado não poderia adotar tal medida para prisão preventiva. A gente tem que abrir lá o código, lá, falou em prisão preventiva, a gente já começa a verificar a partir do artigo 311. Ali fala o início no que tange a prisão preventiva, o 312 dá aqueles seus fundamentos, requisitos e por aí vai, tá bom? Mas o que fala o 311 do artigo 311 do Código de Processo Penal? Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, ou seja, a preventiva tanto pode ser decretada na investigação policial como também em fase da ação penal. Caberá prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício se no curso da ação penal. Verificamos aqui que estava ainda em fase de investigação policial, estava em fase de investigação policial. Então o magistrado equivocou-se, não poderia decretar de ofício, não poderia o magistrado decretar de ofício, com base no artigo 311 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva, não poderia, tá bom? Então está aqui claro e evidente aqui, se quiser ler depois o restante do artigo 311, tá tranquilo. Aí a segunda pergunta vem aqui dizendo sobre a fundamentação apresentada para a decretação da preventiva foi suficiente. A fundamentação foi suficiente, que a fundamentação foi dizendo que pela situação abstrata do crime praticado em relação ao crime de extorsão mediante sequestro. Ora, o crime já traz por si só implícito no seu tipo penal e no seu preceito secundário, por isso que cada crime existe a pena abstrato, ou de 1 ano a 4 anos, ou de 5 anos a 15 anos, ou de 8 a 20. Então, cada pena já traz no seu preceito secundário as penas impostas, de modo que ali mesmo já tem aplicabilidade para a condenação do réu de acordo com a situação abstrata do crime. Não pode o magistrado por si só, nessa situação, e achar porque o crime é abstrato, eu vou fundamentar a prisão preventiva. Não existe, não pode. Está fugindo o princípio da imparcialidade, da inércia jurisdicional e ainda o sistema acusatório, ele está contra todos esses princípios aí. Então o magistrado não poderia de jeito nenhum realizar essa situação aí, somente pela gravidade, né, abstrata do crime, não podendo justificar a aplicação da medida. Muito embora que se ele decretasse a prisão preventiva nessa fase já estaria errado, já estaria ilegal a sua situação, estaria contando com nulidade, entendeu? E além de ele fundamentar pela situação apenas abstrata do crime, também não poderia.
tá bom? Ele vai analisar o fato, na instrução probatória, durante a instrução probatória, ele vai pegar o quanto das penas em abstrato e vai aplicar de acordo com a instrução probatória e de acordo com a sua convicção recebida ali durante a instrução probatória, tá bom? Ele não pode. E lembrando que a medida de prisão preventiva é a última ratio, a regra é a liberdade, o princípio da inocência do réu, do acusado, para depois aplicar uma pena, uma situação dessa restritiva, de modo que encarcere antes que tenha um devido processo legal, tá bom? Então tudo isso está ali abarcado, tudo isso nós temos que colocar na prova, lembrando dessa situação toda. Então essa é a situação aí da questão número 2 do nosso 15º exame, tá bom? Fique com Deus, fique conosco, temos muita coisa, muita conversa pela frente aí. Um abração a todos e a todas.